Boa noite. Gostaria de dar as boas-vindas a todos aqui, ao Jorge Miguel, ao José, a Thaís de Mello, a Rejane Gontov e aos demais participantes que já se apresentaram aqui, porque já estavam presentes anteriormente. E, assim, dar as boas-vindas à nossa convidada especial, que é a Morat Tova-Sender. Eu, que como alguns desse grupo aqui, como Voltaire, acho que foi o Voltaire que falou, né, que acompanhou a Morat Tova-Sender agora nessa pandemia. A Morat Tova-Sender, nessa pandemia, ela teve uma atuação muito importante, ela deu aula, muitas aulas maravilhosas sobre judaísmo, sobre cabala, sobre literatura judaica, sobre literatura geral, e assim nos fez passar por essa pandemia de uma forma mais leve e mais educativa, onde a gente teve a oportunidade de aprender muita coisa sobre judaísmo. E a maneira simples e objetiva que a Morat Tova transmite seus conhecimentos é muito cativante, como vocês vão ver. Ela já esteve conosco nesse grupo o ano passado, e esse ano a gente ficou em contato, tanto através do YouTube, porque eu também assisto as palestras da Morat Tova, que a Morat Tova ela tem um canal do YouTube com mais de 500... Não é sócio, como é que se chama, Morat? São inscritos. Inscritos, mais de 500 inscritos. Então, logo que ela pôde estar conosco, ela está aqui conosco. A Morat Tova é doutora e mestre em literatura, psicóloga com especialização em teoria psicanalítica, tradutora hebraico-português, escritora e pesquisadora de cabala com livros publicados. Seja bem-vindo, Morat Tova. Passo a palavra para a senhora. Ok. Pode me chamar de você, Moré, Talema. Não, eu senti que eu dei uma gafe, mas aí já tinha dado, não adianta. Palavra para Morat Tova. Bom, olha só, eu acho que eu fui muito ambiciosa quando eu propus o tema. Eu propus um tema que poderia levar 2 ou 3 encontros, que são as escrituras básicas do judaísmo e o direito talmúdico. Talvez não vai dar tempo para tudo, embora eu vou tentar pensar um pouquinho de cada coisa, e eu vou começar de trás para frente. Eu vou começar pelo direito talmúdico, eu vou dizer por quê. O Talmud, ele é o diferencial do judaísmo. Dentro das 3 religiões monoteístas ocidentais, né, abraâmicas, né, que é o judaísmo, pela ordem cronológica, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, os 3 têm o mesmo livro de base que nós chamamos de Tanar, né? Para nós o nome é Tanar, e os cristãos e os islâmicos chamam de Antigo Testamento. Isso é comum nas 3 religiões abraâmicas, né? As 3 religiões monoteístas ocidentais, que eu citei: judaísmo, cristianismo e islamismo. É o Tanar, é igual. Mas o que diferencia as 3 religiões é o segundo livro, é a segunda escritura, que, entre os cristãos, é o Novo Testamento, que, por isso, né, eles denominam o Tanar de Velho Testamento ou Antigo Testamento, que para nós não faz sentido, porque não temos o Novo, né? O segundo livro dos islâmicos, dos muçulmanos, é o Alcorão. E qual é o segundo livro do judaísmo? O segundo livro do judaísmo é o Talmud. Então, nós temos assim uma correspondência das 3 religiões abraâmicas, né? Judaísmo, Tanar e Talmud; cristianismo, Antigo Testamento e Novo Testamento; e islamismo, o Antigo Testamento e o Alcorão. Porém, os judeus sabem isso, mas os judeus não sabem o que está escrito dentro do Talmud.
Isso é um fenômeno que a gente precisa movimentar isso, né? Todo cristão sabe o que está escrito no Novo Testamento, eu acredito que os muçulmanos também conheçam o conteúdo do Alcorão, mas os judeus pouco conhecem do que é o Talmud. Sabem que existe o Talmud, quando foi escrito, onde, por quem, mas o que está escrito lá dentro? Então, vamos lá. Primeiro, eu vou começar de trás para frente, tá? Então, já localizei o Talmud. O Talmud é a segunda escritura sagrada, né? Como escritura sagrada, nós temos o Tanar e o Talmud. O Talmud é cronologicamente posterior ao Tanar. Isso vai ficar para o fim da nossa fala, essa cronologia, mas eu vou começar pelo fim, porque eu quero falar do direito talmúdico. Então, o que é o Talmud? Se a Torá, alguém falou nas 613 mitzvot? Quem foi que falou nas 613 mandamentos? Márcio. Foi o Márcio? Pois é, na Torá estão as leis bíblicas, são as 613 leis bíblicas. E no Talmud estão as leis rabínicas. Então, afinal, o que contém o Talmud? O Talmud contém, para encurtar a história, contém a jurisprudência. Quer dizer, tudo que não ficou claro nas leis da Torá, nessas 613 leis da Torá, isso foi deixando dúvidas, o tempo foi passando, né? As décadas, os séculos foram passando, e começaram a surgir dúvidas do que não ficou claro. Então, o Talmud criou uma jurisprudência que explica, né, que complementa aquelas leis. E o Talmud ele é dividido em duas partes. A primeira parte é a Mishnah, e a segunda parte é a Guemará. Depois eu falo das diferenças, eu vou localizar no tempo. A Mishnah foi escrita no século II da Era Comum, e a Guemará foi escrita no século III, IV, V. Material vastíssimo, com muita jurisprudência. Eu vou dar só um exemplo correndinho, porque eu quero me aprofundar em três exemplos de leis. No Talmud, na Torá, está escrito que no Shabat não pode fazer qualquer trabalho. Mas o que é trabalho? Trabalho, para mim, está escrito assim, você não vai fazer nenhum trabalho. Mas trabalho é uma coisa muito subjetiva. Para mim, trabalho é uma coisa, para você, trabalho é outra coisa. Então, isso é preciso ser unificado. Essa linguagem precisa ser unificada. Então, isso foi unificado na jurisprudência. Então, trabalhar tem uns 39 ou 49 verbos, né, especificando direitinho o que não pode fazer no Shabat. Tá? Então, perceberam que é um complemento, né, do que não ficou claro, do que deixou dúvidas na Torá. Então, na Torá está a lei e no Talmud está a jurisprudência. Quando eu falo em direito talmúdico, algum tempo atrás, sei lá, aqui no Rio de Janeiro, uns 30 anos atrás, tinha um advogado, acho que ele chegou a ser juiz, um advogado muito carismático, muito competente, ele era praticante, ele era ortodoxo e professor universitário nas melhores faculdades de direito do Rio de Janeiro. E ele dava, entre outras matérias, né, ele dava uma matéria eletiva chamada Direito Talmúdico. O que é direito talmúdico? Eu sei que o Voltaire é promotor, né? Cadê o Voltaire? Voltaire, você é advogado? Eu sou promotor, Tová. De graduação, você é advogado? É formado em Direito, sim. Formado em Direito, mas então você vai me ajudar aqui. Estou acompanhando. Então, o que é o direito talmúdico? O direito talmúdico a gente vai regredir 1.800 anos para ver como as leis do Talmud influenciaram o Código Civil e o Código Penal, pelo menos ocidental, da cultura ocidental. Né? Existe vocês vão ver que coisa linda, eu acho isso muito lindo.
Acho isso muito bonito. Então, nós vamos ver conceitos atualíssimos, né? Tem um até atual demais, que tem a ver até com o dia de hoje, que fala da escolha do juiz adequado, de quando desqualificar o juiz ou não desqualificar, quando pode, quando não pode. Nós vamos ver coisas atualíssimas já previstas há, sei lá, entre 1.500 e 1.800 anos atrás, e escritos de uma maneira como se fosse uma linguagem atual. Eu vou começar pelo mais simples. Eu vou dar 3 exemplos de jurisprudência, de leis. O primeiro exemplo é o mais simples, e é o que está mais em moda, que eu acho que todo mundo já ouviu falar em Lashon Hará. Todo mundo sabe o que é Lashon Hará? Lashon Hará quer dizer maledicência, quer dizer tomar cuidado para não cometer difamação, não cometer injúria, né? Não cometer calúnia. Então, dentro do judaísmo, agora não, isso está desde a Torá. Existe uma advertência muito forte de tomar cuidado de não falar maledicência, quer dizer que é a prima da fofoca, e de não ouvir maledicência. O nome disso em hebraico é Lashon Hará. Não sei se vocês em Porto Alegre estão usando esse termo Lashon Hará. Cuidado, não faça Lashon Hará. Lashon Hará é maledicência. Então, já no Talmud, o Talmud faz uma classificação de 3 tipos de Lashon Hará, 3 tipos de maledicência, com 3 nomes diferentes. O primeiro é o Rahil. Rahil quer dizer o propagador de boatos, quer dizer, aquele que também está na moda, né? O fake news. Então, o Rahil, ele é um propagador, não necessariamente de boatos, ele pode ser propagador de verdades também. É o mais simples, é a maledicência menos nociva, é aquele que pode, inclusive, falar bem de alguém, mas que não tem nenhuma utilidade. Quer dizer, eu sei de alguma coisa de alguém, né, que pode ser boa ou melhor ou pior, sei de alguma coisa de alguém e eu repasso essa informação, mesmo que seja positivo, mas também no caso de ser negativo, mas que não tenha nenhum valor construtivo. Então, esse é chamado de repassador. É aquele que é repassador porque quem conta um conto aumenta um ponto, então quem se destaca acaba atraindo mal olhado, então é uma advertência para não repassar histórias de outras pessoas. Esse é o mais inocente, é o mais simples. O segundo é chamado de Lashon Hará mesmo, é quando se divulga o mal feito de alguém, sem ser testemunha. Quer dizer, divulgar o mal feito de alguém só é permitido no caso de ser convocado como testemunha. Mas, assim, sair pela rua propagando o mal feito de alguém sem ter nenhuma audiência ou sem ter nenhuma finalidade, isso é considerado nocivo também. Para vocês terem uma ideia, na Torá está escrito que a irmã do Moshe, a Miriam, um dia ela cometeu Lashon Hará. E, por causa disso, ela pegou lepra. Ela ficou 1 semana com lepra por cometer Lashon Hará. Então, isso é um cuidado que se toma. Eu acho que isso está, nos tempos modernos, e com a expansão da comunicação, acho que isso está se entranhando cada vez mais na consciência das pessoas. Então, esse é o segundo tipo de maledicência, de Lashon Hará, que é divulgar o mal feito de alguém. Eu chegar para outra pessoa e dizer: você sabia que fulano extorquiu a empresa, sem que isso tenha nenhuma construção
ou nenhuma validade, a não ser no caso de ser uma testemunha. E o terceiro tipo, que é o pior, e que se chama amotzi shemra. Amotzi shemra é difamação, é aquele que que dá um nome mau para outra, é certinho difamação. É divulgar um mal feito mentiroso, é a calúnia. É divulgar um mal feito mentiroso ou contar alguma coisa pela metade, para deixar que o outro imagine que a situação é pior do que ela realmente é. Então, contar uma mentira, quer dizer, caluniar, é o pior tipo de lashon hará, ou insinuar alguma coisa incompleta, tipo, você nem imagina o que fulano fez, você não tem ideia, o que isso vai provocar. Então, assim, o Talmud diz, esse tipo de amotzi shemra, ele prejudica duas pessoas, ele prejudica a pessoa que fala e a pessoa que ouve e que dá um significado de lashon hará também, que pode ser pior do que a intenção ou que nem era verdadeiro. Então, só para dar um exemplo, aqui eu acho que é a origem de injúria, calúnia e difamação. Nós achamos esses três conceitos aqui dentro, já enumerados e classificados com definição no Talmud como advertência. Isso é direito talmúdico. Vou dar um segundo exemplo. O segundo exemplo está na Mishnah, aí é século II, aí é 1.800 anos atrás mesmo, num tratado chamado Sanedrin, que diz para cada caso quantos juízes são necessários para julgar. Então, eu peguei um exemplo aqui, olha só, olha que coisa bonita, e a linguagem de 1.800 anos atrás, não consigo imaginar esse tempo, ano 200. Então, assim, os casos de direito monetário, em caso de direito financeiro, são necessários 3 juízes, né? Quer dizer, situações de fundo monetário, financeiro, são necessários 3 juízes, que serão escolhidos da seguinte maneira: uma parte, um litigante, escolhe um juiz para si, a outra parte escolhe um juiz também para si, e as duas partes escolhem em conjunto o terceiro juiz. Quer dizer, as duas partes têm uma concordância em relação ao terceiro juiz. Então, uma parte escolhe um, a outra parte escolhe outro, e os dois juntos escolhem o terceiro juiz. Alguns rabinos dizem que também é possível que os 2 juízes escolhidos pelas duas partes, eles é que vão escolher o terceiro juiz. Agora, olha que moderno, para ter 1.800 anos. Qualquer uma das partes pode desqualificar o juiz do outro, quer dizer, não aceitar. Então, mas quando isso é possível? Quando ele apresentar provas de que são parentes, né? Quando o juiz é parente do litigante, ou que estão inabilitados para servir como juízes do outro lado, por algum outro motivo, por interesse, por amizade ou por laços de parentesco. E também, quer dizer, ele tem que provar que aquele juiz ele não está apto para julgar o litigante por laços de amizade ou de parentesco. Isso a gente está vendo hoje direitinho, né? E também é possível um litigante desqualificar as testemunhas do outro litigante pelos mesmos motivos, quando tem grau de parentesco. Eu acho que isso daqui, isso é direito talmúdico,
como uma matéria eletiva na faculdade, não é obrigado a fazer, mas me parece uma semente, me parece uma origem, se a gente for procurar uma origem, uma fonte que se assemelha muito ao direito civil e direito penal da atualidade, a gente vai encontrar muito no Talmud, por isso se chama direito talmúdico. Agora eu trouxe a parte maior, aí isso é Talmud. O que eu li para vocês são consensos. Eu li 2 consensos para vocês, né? O consenso dos 3 tipos de Lashon Hará e o consenso de que são necessários 3 juízes para julgar, né, casos ligados a direito financeiro. Isso é consenso. Mas eu trouxe aqui quando não há consenso. Então, vocês imaginem, quando tem que fazer uma jurisprudência para uma lei difícil que está na Torá, que eu vou ler a lei, e é preciso construir uma jurisprudência argumentativa, e cada rabino dá a sua opinião, e o Talmud dá a opinião de cada rabino, nomeando qual foi o rabino que argumentou o quê. Então, o Talmud é de uma precisão, é uma literatura muito vasta. Vocês estão entendendo? Imaginem, isso foi registrado, não foi registrado só o resultado final, foram registrados todos os argumentos. O que o rabino tal disse sobre essa questão e o que o outro contra-argumentou. Então, o Talmud tem essa parte, já é a segunda parte, né? A Guemará. Aí já é século 4, 5, argumentativo, o que não tem nos 2 primeiros. Os 2 primeiros é consenso, e por isso eu comecei por eles. Agora nós vamos entrar numa parte argumentativa. Eu não vou dizer qual foi o rabino, qual foi o argumento, porque nós temos pouco tempo e temos muito conteúdo, mas eu queria que vocês soubessem isso, que como se hoje tivesse uma jurisprudência, uma PEC no Congresso, e que alguém, a secretária lá, fazendo a ata, ou o secretário, colocando, né, o que cada parlamentar argumentou e transformando isso em livro sagrado, porque o Talmud é um livro sagrado. São as leis rabínicas. Então, as leis da Torá são as leis bíblicas e as leis do Talmud são as leis rabínicas. Então, vamos lá. Na Torá só está escrito isso. Eu vou ler o que está escrito na Torá. E no Talmud tem páginas e mais páginas com argumentos para tirar alguma conclusão de como solucionar essa questão. A lei que está na Torá é a seguinte: ao ver o boi ou o cordeiro do teu semelhante extraviados, perdidos, não farás como se não visses, mas devolverás ao teu semelhante. E se o teu semelhante não estiver perto de você, ou se você não o conhecer, você pegará o boi ou o cordeiro, até que seu semelhante venha pedir, e então você devolverá. O mesmo você fará com o jumento, com a veste, com a roupa, e o mesmo com toda a coisa perdida que teu irmão teu semelhante estiver perdido e você encontrar. Não fingirás que não viu, que você não viu. A lei é essa. Agora, parece uma lei simples, né? Se você achar uma coisa na rua, você tem que entregar para o dono. Mas e aí começam os debates argumentativos no Talmud. O primeiro é que essa lei
não é uma lei universal. O que é uma lei universal? Ela enumera, se você ver o boi, o cordeiro, ou o jumento, ou a roupa, ou qualquer coisa perdida, você devolverá ao seu dono. Então, um rabino disse assim, olha, se fosse para devolver tudo, não ia enumerar. Ia dizer, qualquer coisa achada deverá ser devolvida ao seu dono. Mas como está enumerado, é só isso. Aí vocês vão dizer, não, mas está escrito ali toda coisa perdida. Então, toda coisa perdida é toda coisa perdida. Mas toda coisa perdida é diferente de toda coisa achada. Isso tudo é argumentação. Aí outro rabino diz, não, mas espera aí. Coisa perdida é diferente de coisa achada. Qual a diferença? Coisa perdida, o dono sabe que perdeu. Né? Então, é quando o dono sabe que perdeu, então ela deverá ser devolvida. Mas existem argumentações depois de que a pessoa perdeu e não sabe que perdeu, ou perdeu intencionalmente, não perdeu, deixou na rua. Nos Estados Unidos acontece isso muito. A pessoa não quer mais uma cadeira de escritório, ela bota na rua e escreve para doação. Então, isso daqui está previsto como argumentação. Por exemplo, ele diz assim, se você achar frutos dispersos, moedas espalhadas, espigas espalhadas, pedaços de carne soltos, pertence a quem encontrar. Por quê? Por dois motivos. Primeiro, porque não tem identificação. E segundo, que parece que caiu. Não foi deixado, eu não deixei frutos empilhados para ir buscar mais tarde. Se a pessoa passar e ver frutos empilhados, ela não tem o direito de pegar, porque é como se o dono deixasse ali para pegar depois. Mas ele é claro, ele diz, se você achar frutos dispersos, moedas dispersas, é como se tivesse caído, ou voltar para pegar perde mais tempo do que não pegar. Então, o dono ou desistiu, existe também toda uma argumentação de desistência, ou o dono não sabe que perdeu, porque caiu sem ele saber, e não tem identificação. Agora, todo objeto que tiver alguma identificação, por exemplo, um pão com um caco de louça dentro. Antigamente, todo mundo assava pão, ou bolo, ou o que fosse, dentro de um forno coletivo, né? E cada um botava a sua marca dentro, uma marquinha, botava uma moeda dentro, ou botava uma lasca de louça dentro. Isso é uma forma de identificação. Então, o que tem identificação é obrigado a devolver para o dono. Né? Então, tem situações, páginas e páginas argumentativas até dia, ao ponto de dizer que você pode pegar frutos dispersos quando é a quantidade de 1 quilo, isso está escrito no Talmud, quantidade de 1 quilo em 2 metros quadrados. Se tiver 1 quilo disperso em 2 metros quadrados, quem achou pode pegar. Se tiver mais,
então não é considerado que alguém perdeu. Então, tem que dar um tempo para ver se alguém vem reclamar esses frutos, porque tem mais. Então, eles dão até a quantidade. Então, é uma coisa muito rica, muito bonita. Eu não estou falando de todas as situações. Existe a situação da desistência, tem até nome, Yeush. Yeush é desistência, quando o dono... Tem dois tipos de Yeush, dois tipos de desistência. Tem a desistência quando o dono desiste desiste de achar pela impossibilidade de achar. Eu perdi R$100 na praia. Entrei na água e eu perdi R$100. Então, o nome dessa argumentação é Yeush. Yeush é desistência, desistir. Mesmo que tivesse meu nome, ia ser muito difícil de achar. Então, supõe-se quando o dono, é possível prever quando o dono entrou em desistência, entrou em Yeush. Esse é um tipo, é quando o dono desistiu porque é impossível de achar. E o segundo tipo de desistência é o que eles chamam de Yeush Lamidat, quer dizer, é uma desistência antecipada, ou antecipada, a tradução fui eu que dei, eles chamam de desistência retroativa. Aqui, nessa fonte que eu peguei, eles chamam de desistência retroativa. Eu prefiro desistência antecipada. É quando o dono não sabe que perdeu. Ele nem sabe que perdeu. Então, ele não sabe que perdeu, então é considerado uma desistência. Então, existem muitos casos de muitos argumentos e muitas possibilidades, e a situação não tem uma definição final. E quando não tem uma definição final, o Talmud sempre recomenda para se optar pela possibilidade mais branda, ou pela possibilidade do bom senso. Então, isso eu queria mostrar para vocês o que tem dentro do Talmud. Fora isso, fora essa jurisprudência, dentro do Talmud tem dois tipos de literatura, Agadá e Alahá. Alahá são leis. Nós pegamos 3 exemplos. E Agadá não é Agadá de Pesach, não. Agadá de Pesach é com rei. É Agadá com Aleph. Agadá com Aleph é lenda, historietas. Então, o Talmud tem muitas historietas sobre rabinos, historietas, mas são historietas anônimas, mas elas são construtivas. Historietas pequenas, mas construtivas, que levam a um ensinamento de um procedimento, é uma literatura que leva a um procedimento adequado. Isso compõe o Talmud, então já sabemos, né, o que tem dentro do Talmud. A Mishnah, que é a primeira parte do Talmud, foi escrita no século II em Israel, em hebraico. A Guemará foi escrita nos séculos 3, 4 e 5 em aramaico na Babilônia, no exílio da Babilônia. Depois do exílio também muitos não voltaram, tanto que se chama Talmud Bavli, o Talmud babilônico. Existe também o Talmud Yerushalmi, existe um Talmud de Jerusalém, mas ele é menos consultado do que o Talmud babilônico, porque o centro da inteligência, né, da época se transferiu para as escolas rabínicas da Babilônia. Isso é o Talmud, literatura, até aqui, até o século V, terminam as escrituras sagradas.
Vou falar antes do Talmud o que tinha. Então, antes do Talmud, nós temos o Tanar. O Tanar é o que as outras religiões chamam de Antigo Testamento, mas que para nós é o Testamento, né? É o Tanar. E o Tanar ele é composto de 3 coleções de livros. Torá, o Pentateuco, profetas e escritos. Isso é uma sigla. Tanar é uma sigla. Torá, T de Torá, o N é de Neviim, profetas, e o Rav é de Ketuvim, escritos, literaturas. Essa coleção, esse conhecido como Antigo Testamento, o Tanar, tem escritos, tem manuscritos do século III antes da Era Cristã. Por exemplo, os manuscritos do Mar Morto. Então, esse primeiro livro, né, o Tanar, ele foi compilado, ele foi terminado no século II, 200 anos antes da Era Cristã. De que ele é composto? A Torá, olha a cronologia, a Torá conta desde a criação do mundo até a morte de Moisés. O livro dos profetas, que faz parte do Tanar, entre aspas, Antigo Testamento, ele é composto da sucessão de Moisés. A Torá termina com a morte de Moisés. Então, o livro dos profetas começa com o sucessor de Moisés, que é Josué. Então, quem são os sucessores da liderança do povo, na época chamado povo hebreu, ou Bnei Israel, filhos de Israel? Josué, juízes, reis, toda a monarquia está relatada lá, e os profetas. Então, ali nós temos, mais ou menos, nesse livro dos profetas, se Moshe morreu 1.200 anos, vamos dizer, 1.200 anos antes da Era Cristã, e aí começa o relato do Yoshua, que é seguidinho, do Josué, que é o seguidor, e vai até o fim do exílio da Babilônia, são os escritos dos profetas, até 450 a.C. Então, é uma literatura, me ajudem, de 600, 700 anos. Nessa cronologia, Josué, juízes, reis e profetas. Foi essa liderança nesse período. E a terceira parte, que é a parte mais lúdica, que é chamada de Ketuvim, ou escritos, que também faz parte do, entre aspas, Antigo Testamento, ou Tanar, está a literatura que vocês já vão identificar. Lá não tem leis. As leis estão na Torá. As 613 leis, né, que alguém comentou aqui, estão na Torá. No segundo livro estão os líderes que se empenharam no cumprimento das leis e nunca deu, nem sempre deu certo. Aliás, quase nunca, né? Mas essa liderança. E a terceira parte, que é a parte da literatura, que eu chamo de literatura, vocês logo vão identificar, porque tem os Salmos, do rei Davi, os Provérbios, do rei Salomão, o livro de Jó, que já ouviram falar, Cântico dos Cânticos, também do rei Salomão, o livro de Ruth, não sei se conhecem a história, é uma história de amor, livro de Ruth. Cântico dos Cânticos é um poema erótico de amor do rei Salomão. Eclesiastes, que é o livro filosófico, livro de filosofia,
Livro de Esther, a história de Esther, Daniel, Esdra e Crônicas. Então, aqui está a parte de literatura. Eu vejo, né, esse bloco que foi publicado 200, já estava pronto 200 anos antes de Cristo, eu vejo esse bloco como uma cronologia muito parecida com a do ser humano. Ela vai amadurecendo, sabe? A parte da Torá são as leis, o que pode, o que não pode, é o que a gente faz com a criança, né? O que pode fazer, o que não pode fazer, o que é permitido, o que não é. Aí depois vem a parte dos Neviim, que é a liderança, a tentativa, o empenho de manter as leis, seria a adolescência do povo, só que eu estou transferindo essa evolução, comparando com o indivíduo, só que dentro de uma escritura. E a terceira parte é a fase adulta, que já faz literatura. Depois tem a Mishnah e a Guemará, que os dois juntos, Mishnah mais Guemará, que já vimos que é jurisprudência, juntos são chamados de Talmud. Isso acaba no século V. Aí vocês vão perguntar, e depois? Não se escreveu mais nada? Sim, se escreveu Shulchan Aruch, se escreveu Rashi, comentários do Rashi, comentários do Maimônides, esses todos vocês já ouviram falar, Maimônides, Rambam, Rashi, Shulchan Aruch, Yosef Karo. Então, são livros de interpretação, quer dizer, são livros interpretativos. O Zohar foi no século XIII. Zohar é a Bíblia da Cabala. Mas ainda não é considerada uma escritura sagrada, mas já é uma unanimidade entre os diversos matizes de tendências judaicas. Né? Houve uma época que só as sinagogas muito ortodoxas aceitavam o Zohar, teve uma época que... E as lituanas, por exemplo, não aceitavam, houve uma época em que os Sfaradim aceitavam mais do que os Ashkenazim. Agora, o Zohar, eu sinto que já é quase uma unanimidade entre todos os matizes do judaísmo, porém, ainda não considerado uma escritura sagrada, ainda vai ser, como todos os outros ainda vão ser, mas estão em processo de sacralização. E muita literatura tem se feito, Ari Kaplan, se faz interpretações até hoje, vastíssimas interpretações, só que não cabem dentro do nosso título, que eu coloquei como escrituras sagradas do judaísmo e o direito talmúdico. Eu acho que eu vou abrir para perguntas. Não sei se faltou alguma coisa de tudo que eu anotei. Ficou claro? Foi muito difícil? Moratova, foi muito importante os seus esclarecimentos, porque essa é a espinha dorsal do judaísmo, né? E, infelizmente, esse conhecimento ele não foi transmitido assim como tu estás transmitindo, de forma tão clara e objetiva, mostrando a riqueza que tem dentro do judaísmo desde os idos tempos, né? Todas essas discussões, todo esse ambiente democrático e toda essa preocupação com a ética, né? Toda essa preocupação com a ética e esmiuçando caso por caso, tudo isso é de uma riqueza muito grande. Então, nós só temos de te agradecer por dar esse vislumbre para nós, né? Dar essa introdução, como tu disseste, a essa vasta literatura
que foi criada, é bom que se diga, né, a ferro e fogo, porque essa literatura, essa jurisprudência, ela não foi criada num país tranquilo, onde as pessoas viviam em paz com seus vizinhos, não. Foi criado no olho do furacão, que é o Oriente Médio, com Bem a sua lembrado. geopolítica, a sua geopolítica, né? Apesar de todas as invasões, de todos os deslocamentos, de todas as diásporas, o povo judeu continuou criando, e talvez este seja o segredo da sua sobrevivência, né? Continuou criando uma literatura e umas leis que nos ajudaram a nossa sobrevivência, que nos mantivemos judeus até hoje. Então, esse teu relato, ele é muito importante para nós, não só nós que estudamos judaísmo há muito tempo, mas aqueles, como muitos de vocês, que estão querendo conhecer a história desde o princípio. Então, muito obrigado, Tova, por ter aceitado o nosso convite. E eu vou abrir, então, para... Telema, posso pode. fazer um comentário? Claro. Olha só, você abriu um portal aí para mim, fantástico, que eu não tinha me dado... Quer dizer, me dei conta, né? Você me ajudou muito. E eu vou compartilhar com o grupo. A Mishnah, ela foi escrita em Israel no domínio romano. Durante o domínio romano, quando era proibido estudar a Torá. E justamente por ser proibido estudar a Torá, que a Mishnah foi escrita, porque ela era transmitida oralmente. E como tinha essa proibição, então teve que escrever. E dando continuidade ao seu comentário fantástico, a Guemará foi escrita no exílio da Babilônia. Então, o que parece? Parece que nós funcionamos sob pressão. Entendeu? Somos obrigados a criar. Eu te agradeço muito pelo seu comentário. Obrigada. Quem quiser, então, fazer alguma pergunta, algum comentário, levanta o dedo, a mão, que a gente passa a palavra. Então, eu acho que o Voltaire tinha levantado a mão e a Jane também. O Márcio também, e mais uma pessoa que não colocou o nome. Tá por inscrição ou por mão? Eu levantei a mão. Quem vai, então, Talema, você conduz aí, por favor. Quem vai falar? Eu não sei quem está inscrito. Está sem som, Talema. Talema, está fechado o teu microfone. Desculpe, Jane, tu está no celular, tu está sem som, né? Então, diga teu nome. Eu estou com som, não? Estão me ouvindo? Não, mas está sem o nome, Jane. Está sem o nome. Talema, é Rejane, mas você não, eu não fiz a pergunta, eu não levantei a mão. Não, é a Jane aqui, a Jane que está no celular, aqui, ó. Jane, vocês estão me ouvindo? A Jane que levantou a mão. Fala, Jane. Posso falar? Pode. Tova, o que você... Parece uma pergunta óbvia, mas depois eu fiquei pensando, né? Eu achei que não era tão óbvio assim. O que você coloca como início da era cristã? Você já fez a pergunta? Onde está para ti o início da era cristã? Onde você localiza? O início da era cristã? Não, olha só.
como palestrante, eu tenho que localizar junto com a história. E a história localiza no ano zero. Tá? Agora, como pesquisadora, você pode, eu não sei se você está perguntando quando eu acho que começou o cristianismo ou quando começou a era cristã. A era cristã começou no ano zero. Não é isso? Você perguntou? Ou você perguntou quando começou o cristianismo? O cristianismo começou com Paulo, se eu não me engano. Né? Que foram, sei lá, 2 ou 3 séculos depois de Jesus. É isso, Voltaire? Quem sabe, né? Então, a era cristã tem uma convenção internacional de que começou no ano zero. Quando eu falo antes da era cristã e depois da era cristã, é ano zero. Mas quando começou o cristianismo, aí é outra história, porque não começou com Jesus, começou com Paulo. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Obrigada. Mais alguém? Quem será o próximo? Levante a mão. O meu é só um pedido de ajuda em relação à bibliografia, é que há algum tempo já eu venho fazendo um levantamento sistemático, mas para o meu entendimento pessoal mesmo, né? Pegando os 613 mandamentos, os 365 negativos, 248 positivos, tentando entender os negativos, quais são as penalidades para cada um deles. E eu fiz uma leitura assim, autodidata, né, da organização que Maimônides fez dos mandamentos, Sefer Torah, do Tratado de Makot, né, das Shibatas, do Talmud Bavli, da adquirida editora Sefer, né, também os 3 tratados de Sanhedrin, fiz a leitura do primeiro, para tentar tirar deles as penas para cada uma das transgressões dos mandamentos negativos e sistematizar. E eu consegui fazer isso. Aí depois a gente consegue vencer uma etapa, a gente pensa, tá, mas qual é a outra? Como se organizavam os tribunais, como eram os juízes, como a professora explicou, né, a parte civil, mas a parte criminal, como eram as testemunhas, testemunha válida, não válida. Eu estou no meio desse processo de fazer a leitura, levantar essas informações, destacar e organizar sistematicamente como funcionava o tribunal naquela época, mas um estudo pessoal meu, né? E até o meu pedido de ajuda é em relação à aquisição de bibliografia, porque a editora Sefer publicou o Talmud Bavli, né? E o Talmud Yerushalayim, nós temos em português, que assim tem muita coisa em inglês, em outros idiomas também, né? A gente já tem algo traduzido para o português, que o ideal era ler tudo isso em aramaico e hebraico, né? Mas não é o caso, acho que eu vou precisar de mais 45 anos aí para conseguir fazer isso. Olha, o Talmud, ele está traduzido para o inglês. Eu não sabia, deve ter partes traduzidas para o português. Ele demorou quase 10 anos para ser traduzido para o inglês. É um material vastíssimo. Agora, o que você falou, esses 613 mandamentos que estão na Torá, eles estão dispersos, só para, né, dar um fechamento, eles estão dispersos no texto. Eles não estão enumerados. Quem enumerou os 613, você já disse o nome, foi o Maimônides. Então, ele escreveu um livro chamado Mishneh Torah, onde ele enumerou quais são os 613 mandamentos. E você até classificou os... Pois é, você até enumerou que são 365 negativos e 248 positivos. Não é isso? É o contrário. 365 positivos
365 negativos e 248 248 positivos. Então, eles colocam assim, 365 são os dias do ano, para fazer um aprendizado mnemônico, e 248 são os órgãos do corpo, foram enumerados os órgãos do corpo. Agora, quanto às punições, eu só tenho notícia dos 10 mandamentos quanto às punições. Eu não sei em que material você achou as punições dos mandamentos negativos, de todos os mandamentos negativos. Eu fui fazendo na leitura do Malkot e do primeiro tratado de Sanhedrin. Eu consegui levantar isso e colocar embaixo, até para eu poder entender, até para saber qual a transgressão mais grave pela punição que ela recebe. Mas olha só, você tem certeza que são as leis da Torá? Eu fiz os mandamentos, eu utilizei o que o Maimônides elencou, né? E a partir da leitura dos 2 tratados, pegando as punições equivalentes a cada um deles, né? Quando ia aparecendo destacado. Os mandamentos da Torá. Isso. Porque o Tratado de Sanedrim, que é um tratado o livro de Sanedrim, né, que é da Mishnah, ele tem um tratado chamado Perdas e Danos, Nezikim. Eu não sei se você está falando disso ou se você está falando dos mandamentos da Torá. Seria em relação à parte penal, né? Que o Tratado de Perdas e Danos, se for no Tratado 2, volume 2 e 3, ainda não li, né? Deve ser mais em relação à parte civil, né? A parte civil. Aí ainda não cheguei. Olha, eu diria que você está muito adiantado e eu estou surpresa de ter Sanedrina em português, eu não sabia que tinha. A editora Sefer que lançou até aqui são esses aqui, até com essa edição aqui. Talmud Bavli. Não sabia. Aí, capítulo 9 e 10. Esse daqui é Makot, que é o volume único, 1 e 3. Aí, esse aqui é capítulo 1 e 4. 1 e 4 eu já fiz a leitura. Nossa, olha, eu estou surpresa. Esse é um tesouro. Esse é um tesouro. E parabéns pela sua pesquisa. Parabéns mesmo. Estou muito bem impressionada. Fazendo só aos pouquinhos para deixar mais como herança para as próximas gerações, né? Eu fui descobrir isso muito tarde, mas eu tenho 2 filhos aí que eles vão herdar isso tudo e vão aprender e vão estar numa condição melhor do que eu cheguei, né? No estágio do que eu cheguei. Você tem muito tempo pela frente. Parabéns pela sua pesquisa. Muito obrigado. Vamos lá, pessoal, vamos fazer pergunta aí, levanta a mão. Carlos. Oi. Bom, pessoal, o que eu estava ouvindo o Márcio conversando com a Tova, e eu me lembrei do meu site preferido, cefaria.org. Lá tem todo o Tanar, tem todo o Talmud e muito mais. Tem livros que a gente nem imagina que existem, que tem lá. Inclusive, eles falaram no Shulchan Aruch, tem lá inteirinho, tudo, né? E para quem tem muita coisa traduzida para o inglês, obviamente em português não tem nada, mas nem tudo é hebraico e aramaico, né? Tem muita coisa no inglês ali. O que tem do inglês, se a gente, com boa vontade, a gente coloca ali o tradutor do Google, a gente vai entender um montão de coisa. Agora, se vai traduzir do hebraico direto para o português, não consegue entender nada.
Não, esse site é espetacular. Cefaria tem tudo e tudo tem tradução para o inglês. Tudo isso que nós falamos, o Sanedrim também, né, que foi falado aqui, tudo isso está disponível lá no Cefaria. Cefaria, bem lembrado, cefaria.com. Você acha isso tudo lá. .org. Org. Eu boto só Cefaria. Já abre. Já abre, claro. Tem tudo, tem todo o material, até o material que eu disse que ainda não é sagrado. Tem o Shulchan Aruch, tem Rashi, tem Zohar, lá tem de tudo. Isso. Esse é o meu preferido de longe. Qual? Esse, o o Cefaria.org é o meu site preferido, de longe. Não tem outro que chegue perto. Para quem é autodidata, aquilo lá pode ficar o dia inteiro. É muito bom. E você para tem quem razão. faz algum curso também, não é só para os autodidatas. Quem faz curso tem muita diversão ali. E quem gosta de ler em hebraico, aproveitando, né, as raízes das palavras, ali tem diversão garantida. Carlos, depois coloca no nosso chat esse site. Já botei. Isso. Já botei, aproveitando, botei no chat ali, né? No chat. Tá. Já botei cefaria.org, eu escrevi ali, né? Tem todo o Tanakh, Talmud e muito mais. Aí entra ali e vai descobrir tudo que tem. É só para lembrar que a Jane está com a mãozinha levantada ali, senão ela... não está mais? Não, ela já falou. E também o Mário Becker deixou um recado no chat. Tem um compromisso inesperado começando agora. Verei com muito interesse o vídeo. O Mário Becker que deixou esse recado para nós. Eu estou vendo agora, junto com vocês. Eu só queria fazer um pequeno comentário, tá, que a senhora falou, tá, basicamente sobre uma fé, né, Bava Metzia, que é sobre, né, esse direito civil, na verdade, entre aspas, dos objetos, né, perdidos, e a pessoa, quando encontra, ela tem que primeiro anunciar que encontrou, né, e aí depois tem essas especificidades de se o objeto, né, tem marca ou se não tem, e isso aí é o Bava Metzia. É verdade. E o verbo usado, você deve ter lido direto do Bava Metzia, porque o verbo usado é exatamente anunciar. Ele diz que quem acha é obrigado a anunciar. É obrigado a anunciar. Salvo nos casos, mas por que esse versículo gerou tanta argumentação? Porque as pessoas começaram a respeitar o que estava escrito na Torá. Só que a pessoa achava uma galinha, vamos dizer, no meio da estrada, achava uma galinha. Então, ela é obrigada a esperar que o dono venha reclamar a galinha. Aí a galinha come, faz sujeira, tem pintinho, aí ele tinha que alimentar os pintinhos, às vezes não tinha lugar, e o dono não chegava. Por que se faz uma jurisprudência? Porque quando a lei não dá conta. Então, diz assim, eu não posso esperar ele chegar, eu vou ficar o resto da vida esperando o proprietário chegar, entende? Então, nesses casos. E é obrigado a anunciar nos casos que foram argumentados aqui, por exemplo, quando tem identificação, e quando o dono vem reclamar, né? Então, por que surgiu toda essa argumentação? É quando não é mais obrigado a anunciar. É quando
os frutos perdidos começam a apodrecer. Então, mas se existe uma lei que obriga a anunciar, precisa ter uma jurisprudência que desobriga, para ele poder pegar frutos que caíram do cesto e dar. O próprio Talmud diz, dá mais trabalho para o dono voltar para recolher, ele perde mais tempo voltando para recolher, então aí isso desobriga a anunciar. Principalmente se nesse caso ele tiver prejuízo financeiro, então ele está desobrigado a ter que anunciar e ter que devolver se o que ele for gastar mais para fazer esse anúncio do que ele... Então, é um tratado muito interessante. Eu estudei todo o semestre passado com uma rabina de Nova York e foi bem interessante. Você estudou esse caso dos objetos perdidos? Sim, eu estudei exatamente esse caso de objetos perdidos durante todo o semestre. Porque é muita argumentação e muitas medidas. E tem até não vou citar aqui porque é meio escatológico, mas até essa parte dos animais, né? Quando o touro, o boi, né? Quando defeca, tem que devolver até o esterco né? Então, é bem interessante esse tipo de tratado. Então, ele não é muito comum de ser estudado, mas porque ele é muito específico, né, da parte civil, né? Mas é bem interessante. Mas ele é bem ilustrativo Sim. do que é o Talmud. Exatamente. Um conjunto de argumentações no detalhe mais fino, mais refinado, mais sofisticado. É verdade. E em que época, né? Na Idade Média? Impensável isso. No caso Obrigada pelo comentário, Luciano. No caso aqui nós temos o Luciano, que está fazendo o curso para rabino. Nós temos o Carlos também, que está mais adiantado no outro curso de rabino. Então, as interferências maravilhosas dessas pessoas, porque eles estão no dia a dia ali estudando. E também o Carlos e o Luciano? Sim, eles fazem curso de rabino. E o Armênio nosso anterior... também. Não esquece o Armênio. O Armênio. O Armênio vai começar? O Armênio diz que vai começar. Fala aí, Armênio. E aquele nosso anterior... Bezrat Hashem. Então, como já estamos chegando assim no finalzinho, eu gostaria de abrir para a última pergunta para a Tova. Eu só queria aproveitar essa oportunidade, professora, para lhe agradecer. Para mim foi uma experiência muito interessante. Eu até gostaria de saber se o convite é extensivo para as próximas, Carlos, ou tu vai me mandar o link só para hoje. Não, para as próximas só, também. Olha o que eu fiz. Eu te coloquei num grupo de WhatsApp onde eu coloco uma vez por semana o link, tá? Só que assim, ótimo, esse link que tu está usando, ele serve até o fim do ano, tá? Se tu guardar ele, tu pode usar. Senão é só entrar no grupo ali, tu vai receber mensagem e vai estar uma vez por semana o convite, tá? Convite para todos nós que estamos reunidos é para sempre, tá? Enquanto quiser participar. Obrigado. Tá. Sabe, professora, que o que a senhora falou hoje, na verdade, mostra que as nossas afinidades culturais são bem maiores do que a gente imagina. Na verdade, a gente tem que se conhecer melhor, né? Há algum tempo atrás, eu comentei com um colega meu na faculdade de Direito, professor também, que eu tinha alguma dificuldade de explicar um conceito para os alunos, que era explicar a eles quanto que uma
uma conduta é proibida por ser má em si mesma, e quando que uma conduta é má porque é proibida, no sentido que, se for cometida, não causa um maior impacto, né? E esse meu colega, que era judeu, me disse assim, olha, a gente tem uma palavra para isso. E eu estou entendendo o que você está dizendo. Eu não me lembro agora qual é a expressão que ele usava para condutas que são más em si mesmas, mas que são más porque são proibidas, e caiu exatamente como uma luva para uma explicação que eu queria dar para os meus alunos na época, que era uma aula de direito penal. E você consegue reproduzir aqui? A palavra que ele utilizou, eu não me lembro. Mas a definição? A definição era o seguinte, uma conduta, por exemplo, que em qualquer circunstância, mesmo que o Estado deixe de punir, ela sempre vai ser repugnante. Matar alguém, por exemplo. Tá? E uma conduta que, por exemplo, que é proibida por algum mandamento, mas que, se deixar de ser cumprida, não vai causar uma perplexidade, uma repugnância para as outras pessoas. Geralmente, eu dava um exemplo para os alunos, que isso não sirva de incentivo, né? É a diferença entre matar alguém e deixar de pagar impostos. Matar alguém sempre vai nos repugnar. Deixar de pagar impostos, algumas pessoas deixam de pagar e a gente continua amigo delas, né? Eu estou tentando aqui ver qual é a palavra, quais são as duas palavras que ele estava se referindo. Pode ser que me ocorra depois, mas... Se eu puxar um pouquinho pela memória, eu me lembro, mas talvez eu nem consiga pronunciar corretamente. Mas na oportunidade, eu usei por alguns semestres essas duas expressões para explicar. Uma conduta má em si mesma e uma conduta que é só má porque é proibida. De modo que pode deixar de ser proibida sem que haja uma revolta, um prejuízo. Entendi. Mas, de qualquer forma, obrigado pela aula, viu, professora? Agora eu fiquei curiosa, estou tentando ver quais são, se as palavras são palavras que ele nomeou, se são palavras que são reconhecidas como conceito. Mas é muito interessante essa contribuição. Quer dizer, aí você disse que tem muita afinidade, né, cultural. É por isso que se fala de cultura judaico-cristã, né? Isso, exato. Obrigado, viu? Uma boa noite, pessoal. Obrigada a vocês também. Nós gostaríamos também de dar as boas-vindas para aquelas pessoas que não estavam presentes no início, como a Marisa Soiberman, o Jorge Miguel também, sejam bem-vindos, todos são bem-vindos, mesmo que não possam vir no horário correto por alguma ou outra razão, é importante a participação de vocês. Quero parabenizar o grupo, né? Eu me surpreendi aí com tanta contribuição importante dentro do assunto. Eu achei que eu ia trazer uma coisa inteiramente nova e, de repente, eu tenho aqui doutorandos em rabinato. Fiquei muito feliz. Parabéns pela sofisticação do grupo. Bom, então, em nome do grupo Judaísmo para Todos, eu quero agradecer a tua disponibilidade e a tua generosidade de compartilhar conosco teus conhecimentos, mesmo sendo pega de última hora, né? Porque faz só uma semana que eu contatei com a Moratova, disse, Morá, aconteceu uma ausência, será que tu poderia preencher esse espaço? E a Morá me disse, olha, uma semana é muito pouco para preparar uma aula, mas mesmo assim tu topou esse desafio e tu saiu muito bem. Nós só temos a te agradecer.
E passo a palavra agora para o Carlos, para o Moré Carlos, para encaminhar o final desse encontro. Obrigado, Moreta Lema. Bom, queria também agradecer para a Moratova, novamente, a gente ter uma aula maravilhosa. A Moratova não é nem a primeira, nem a segunda, nem a terceira vez, né? Moratova, a gente sempre adora as aulas da Moratova e a gente espera que continue nos dando aula. Bom, o que eu queria agora é a gente falar um pouquinho, né, de algumas alterações que a gente está fazendo, alguns aperfeiçoamentos no grupo. Então, vocês já viram que hoje não fui eu que apresentei, foi o Moreta Lema. Assim como o Moreta Lema, a gente tem outros apresentadores também, e, por exemplo, a Débora é uma apresentadora, o Nihad não está presente hoje, que ele está em viagem, mas ele também vai ser um apresentador. Outras funções também que vão ser melhoradas, né? A Kátia entrou para a equipe também para fazer a divulgação. A Kátia é jornalista e eu vou mostrar agora, eu vou compartilhar a tela para a gente ver o nosso calendário e depois eu vou pedir para o Thalema e para a Kátia dar uma palavrinha para a gente. Só um instantinho para eu preparar para compartilhar. Bom, eu acho que isso é assunto do grupo de vocês, então eu posso me